Amém. Prezados e amados irmãos, neste momento nós iremos passar para a meditação do nosso boletim e eu peço aos irmãos que continuem com a sua reverência para que juntos possamos meditar numa mensagem tão linda a qual Santo Irmão Aldo ele deixou para nós, para mostrar, amados irmãos, que o seu poder é muito grandioso, porque ao seu lado santos profetas e a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima sempre estavam ao seu lado, auxiliando em todos os trabalhos. O título da mensagem: A Glória de Maria Santíssima, e dos profetas Daniel e do profeta Elias. Então hoje, amados irmãos, através dessa mensagem nós vamos ter a oportunidade de relembrarmos uma mensagem que o Santo Irmão Aldo ele deixou lá em 2003, a qual diz aqui: vamos transcrever uma mensagem do Santo Irmão Aldo publicada em janeiro de 2003, a qual ele diz assim, amados irmãos: Deus, o nosso Pai, através do seu amor, bondade e justiça, sempre galardoou aqueles que lhes foram fiéis em seu viver nesta terra e souberam lhe servir com amor, com coragem, lealdade e total desprendimento. Mostro-lhes neste boletim a vida preciosa de 3 santos de grande poder e o galardão que alcançaram por servir ao nosso Deus, ao seu reino, que muito tem colaborado comigo e também com a nossa Igreja Apostólica. Então vejam, amados irmãos, o irmão Aldo, ele direcionando essa mensagem, ele já mostrando para nós que ao seu lado, ele tinha santos poderosos que o auxiliavam. E nesta mensagem ele mostra claramente que a Mãe Maria Santíssima, ela fazia parte também do seu ministério, ajudando muitas das vezes, amados irmãos, em momentos em que o nosso Santo Irmão Aldo precisava de ajuda para interceder, para curar, para livrar de tantas maldades que este mundo tem a oferecer. Então na mensagem diz aqui: Maria Santíssima, quando o anjo Gabriel, amados irmãos, ele foi enviado por Deus para anunciar a Virgem Maria Santíssima que ela seria a mãe do Filho de Deus, lhe saudou dizendo: Salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre todas as mulheres. E com essas palavras afirmou que ela era enriquecida de alto grau de graças espirituais e que se viu dela a resposta ao anjo foi a sua humildade e também plena submissão aos desígnios de Deus, ao dizer: Eis a serva do Senhor em mim, se cumpra conforme a sua vontade. Quanta grandeza daquela que é a mais humilde e a mais sublime das criaturas, a nossa Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima. Então, amados irmãos, naquele momento em que o anjo diz: bendita és tu entre todas as mulheres, essa foi uma palavra que o anjo Gabriel aparece à Mãe Maria Santíssima, e ela sempre, a sua vida, amados irmãos, ela foi muito consagrada, dedicada plenamente a Deus, o nosso Pai, porque na sua época, os seus pais, eles eram muito devotos ao nosso Deus, o nosso Pai. Então, quando o anjo fez esse anúncio, pode até parecer inicialmente que Deus foi fazendo algo apenas por essa jovem, mas não, amados irmãos, mas ela foi merecedora, ela foi agraciada por Deus e também pelas suas virtudes, porque era digna, humilde, corajosa, fiel. Mas, amados irmãos, a nossa Mãe Maria Santíssima, ela demonstrou essas qualidades, não foi só por um dia,
foi por toda a sua vida. Por isso que ela teve o mérito de subir aos céus e ser coroada como rainha dos céus. Então vejam, amados irmãos, que outra coisa que Jesus revelou, isso são palavras do Santo Irmão Aldo. Ou seja, Jesus, nosso Senhor, revelou, amando de Deus, o nosso Pai Celestial, que a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, ela foi o anjo da guarda da Santa Borrosa e também no ministério do Santo Irmão Aldo. Só para os irmãos entenderem, amados irmãos, nessa mensagem, a Mãe Virgem Maria Santíssima, ela tomou conta do ministério do nosso Santo Irmão Aldo desde o seu nascimento, lá no berço. Pois tanto como nossa Santa Borrosa também receberam e também nasceram dotadas de dons especiais. E todos os dois tiveram mérito, amados irmãos, a honra de ter essa santa tão poderosa ao seu lado, a qual foram predestinados hoje na atualidade, amados irmãos, nos tempos da regeneração, tempo de restauração e também os tempos do fim, a qual estamos na atualidade. Então vejam, amados irmãos, que o nosso Santo Irmão Aldo, igual eu sempre digo, ele tinha um poder imenso, um amor, uma humildade no seu coração. Ele fazia de tudo, amados irmãos, para ver nós sempre felizes. Quanto dos irmãos que aqui estão presentes hoje, nesta reunião, que tiveram a oportunidade, talvez, de conhecer o Irmão Aldo pessoalmente, quando nós olhávamos no seu olhar, aquele olhar divino, aquele olhar tão lindo, e muitas das vezes, amados irmãos, nós íamos carregados com tantos problemas em nossa vida, com tantas circunstâncias da nossa vida, tanto problemas no lar, na família, em todas as áreas da nossa vida, precisando muitas das vezes de um milagre. Bastávamos nós chegarmos na fila, beijarmos a sua mão, o Santo Irmão Aldo só olhava, não precisávamos dizer nada. Ele só falava assim: confia, a Santa Borrosa vai te ajudar. E quantos que foram lá com problemas gravíssimos, ali mesmo foram restaurados. Eu digo isso, amados irmãos, porque o nosso Santo Irmão Aldo, este santo tão poderoso, olha o poder que ele tinha ao lado dele. Tinha a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, auxiliando ele para ajudar no ministério. Mas também não como só a Virgem Maria Santíssima, Santo Elias, o profeta Daniel, que também muito ajudou, amparou. Também outros profetas, como o profeta Moisés, também o rei Davi e tantos outros profetas que estavam ali auxiliando. Então eu fico imaginando uma coisa, amados irmãos, nós, principalmente, que muitas das vezes estamos falhando com Deus, que muitas das vezes estamos se deixando se levar pelo pecado e pelas coisas erradas. Eu fico imaginando se um dia o irmão Aldo estivesse aqui pessoalmente e nós fôssemos beijar a mão dele, e se nós estivéssemos falhando, seguindo o caminho do pecado, seguindo o erro, o que ele falaria para nós? Então, amados irmãos, hoje eu cito essa mensagem para que os irmãos meditem no valor do Santo Irmão Aldo, valorizem o valor da nossa Santa Mãe Maria Santíssima, também do profeta Daniel, também do nosso profeta Elias, que também muito ajudou o nosso Santo Irmão Aldo em todo o trajeto da sua vida, a qual também diz na mensagem aqui. Isto nós vemos também no belo cântico de Maria Santíssima, conforme foi registrado por São Lucas, numa expressão de amor e gratidão e humildade pela imensa bondade de Deus, a qual diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, porque olhou para a humildade da sua serva, porque me fez grandes coisas. Então vejam, amados irmãos, a glória de Maria Santíssima nessa mensagem, igual diz numa mensagem do nosso Evangelho do Reino dos Céus, que devemos esse quadro tão humilde e belo que inspira
o amor, a bondade daquela jovem bela, pura e imaculada, chamada Maria, que se entregou de corpo e alma a Deus, o nosso Pai, para cumprir a missão de mãe do Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. E desde então foi sendo preparada para que no futuro e hoje, na atualidade, ser uma santa de grande poder, que também pudesse ajudar aos seus filhos, ou seja, aos filhos de Deus, a nós, o povo apostólico. Então, amados irmãos, dando uma pausa nessa parte, a qual eu falei ontem na mensagem, principalmente sobre a humildade, é algo que hoje, amados irmãos, está muito carente na nossa igreja apostólica. Então, amados irmãos, se nós pegarmos esse lindo exemplo de humildade, que é a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, nós teremos algo tão grandioso em nossa vida, que é o sucesso espiritual da nossa vida. Porque a humildade, amados irmãos, é reconhecer que principalmente o seu sucesso da sua vida, tanto material quanto espiritual, nós devemos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, a nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima. Também quando nós cumprimos o nosso ministério, seja de pastor, seja de obreiro, diaconisa, seja coralista, regente, qualquer função, amados irmãos, que nós exercemos na igreja, nós sempre temos que ter humildade de colocar a Deus em primeiro lugar em tudo, fazer como a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Tudo que ela ia fazer, primeiramente ela se entregava a Deus, orava, pedia forças, coragem para poder vencer principalmente as lutas da vida. Então, amados irmãos, humildade também é nós, muitas das vezes, quando nós falhamos com o nosso próximo, e também aceitar que nós erramos, isso também é ser humildade. Humildade também, claro, não é nós aceitarmos o erro dos outros e compactuarmos com o pecado, mas sim, quando estivermos errados, aceitar de coração e com muito amor. Então, amados irmãos, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, ela foi perfeita em todo o seu trabalho da sua vida aqui na terra, e hoje, claro, está na glória celestial. E também a Virgem Maria Santíssima, pela sua fidelidade ao Pai e sua inteira dedicação a Jesus e a sua luta incansável pelo reino dos céus, teve a glória de ser arrebatada aos céus e também de se assentar ao lado do seu amado Filho, de ser também coroada Rainha dos céus e conservar a beleza também da sua juventude, com seus cabelos loiros, olhos azuis e veste com tom azul celeste muito belo. Outro grande galardão que recebeu foi de ajudar também, guardar e proteger durante todos esses séculos os que creem em seu Filho Jesus e os que vierem a crer nestes tempos do fim no Consolador, com amor, lealdade e também muita dedicação. A Maria Santíssima, ela teve um papel importantíssimo na grande vitória de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor também, do seu Divino Espírito Santíssimo, na formação também e também no cumprimento da promessa do Consolador, da qual da Igreja restaurada e do meu ministério de sucessor do Consolador. Aqui é o irmão Aldo falando, amados irmãos. Então ele continua nessa mensagem dizendo: ela sempre guardou a Santa Vó Rosa e muito cooperou com Jesus no preparo dela, principalmente quando ele a arrebatava em espírito aos céus, a fim de receber as instruções e o preparo para que no futuro viesse a exercer também, tanto a Santa Vó Rosa como o Santo Irmão Aldo, o ministério seus. Jesus sempre deixava a Santa Vó Rosa com a Virgem Maria Santíssima, que cuidava dela com todo o carinho. Ele lhes mostrava coisas a respeito do ministério e do reino dos céus. Além de lhe contar fatos importantes da vida dela, a Virgem Maria e do seu amado Filho, quando ambos estiveram aqui na terra, e a levava também na presença dos santos apóstolos. A Virgem Maria também sempre me protegeu
além de muito me ajudar, muito tem feito por esta Santa Igreja Apostólica, por nosso povo. Muitas das vezes tem livrado muitos apostólicos de graves perigos, de doenças, e um braço forte para as mães apostólicas, que são fiéis, consagradas, dedicadas. Tem ajudado muitos jovens, e sempre que procuram incutir no coração de todas os bons sentimentos, incentivando a terem as virtudes que ela, a Santa Avó Rosa, sempre tiveram e as levaram a serem as grandes vencedoras e também um exemplo a ser seguido por todas as mulheres. Então vejam, amados irmãos, que o irmão Aldo, através dessa mensagem, ele mostra claramente que nós, principalmente as irmãs apostólicas, as jovens, devem colocar a Mãe Virgem Maria Santíssima como uma referência para a sua vida, porque se todos procurarem, amados irmãos, ser um modelo como a Virgem Maria Santíssima, a sua vida, ela será diferente, será uma vida consagrada, dedicada, porque a nossa Mãe Maria Santíssima, ela e a Santa Avó Rosa são modelos de fé, e também a nós, o povo apostólico todo, a ser seguido. A nossa Mãe Maria Santíssima, ela acolheu para a sua vida a palavra de aquele anjo, ela acreditou no anúncio de que seria a mãe de Jesus, mas tanto na obediência, também na sua dedicação, ela foi perfeita e foi fiel, amados irmãos, até o fim. Jesus, amados irmãos, ele sempre amou a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, porque ela sempre também o ajudava em tudo. E a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, igual nós temos o hino, a qual diz assim: a Virgem Maria Santíssima não é uma mulher qualquer, ela foi escolhida por Deus, ela foi predestinada. Então, amados irmãos, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, ela foi escolhida por Deus porque ela tinha mérito, honra de poder dar à luz àquele menino tão precioso que é o nosso Divino Mestre. E dando continuidade com a nossa mensagem, também o Santo Irmão Aldo, ele mostra claramente nesta mensagem que o santo profeta Daniel, ele muito jovem ainda, ele foi levado para servir na corte do rei da Babilônia, um país totalmente pagão, cheio de idolatrias, de costumes totalmente contrários à lei de Deus, porém não deixou contaminar por nada que lhe era oferecido na corte do rei. Ele foi inteiramente fiel a Deus e aos seus mandamentos. O profeta Daniel foi profundamente sábio e de uma moral muito elevada. Foi enriquecido por Deus com um dom extraordinário dos mistérios contidos nas visões, também nas revelações que foram transmitidas ao seu povo e aos reis que serviu lá no seu tempo. Daniel nos deixou também, amados irmãos, exemplos belíssimos de fé, de coragem, de lealdade, de fidelidade à vontade de Deus. Ele não se intimidou com os perigos, enfrentou os falsos e a morte também das covas dos leões, mas com sua inteira submissão a Deus, sua humildade, a sua lealdade, sua coragem, a sua fé inabalável no poder divino, foi que o livrou de todos os perigos. Daniel também teve magníficas revelações sobre o futuro dos povos, principalmente do reino do Messias, em que ele chama de reino dos santos, um reino totalmente espiritual, com as vitórias da justiça também e da santidade, e também sobre o pecado. Esse grande profeta viu se cumprir esta profecia em nossa igreja, pois tem o mérito de estar em nossas reuniões com Jesus, com a nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa. E olha o que o irmão Aldo diz nessa mensagem: são raras as vezes que não vêm estar conosco. Mostro-lhes outro grande mistério que se cumpre nesta igreja. O profeta Daniel está ao meu lado desde o meu tempo de criança,
sempre me ajudou, como lhes afirmei, é meu grande companheiro e devo-lhe muito amparo por seus conselhos e também por seus ensinos, referente à sua longa experiência de profeta e senhor do Senhor. Então vejam, amados irmãos, que o profeta Daniel, o irmão Aldo já mostra claramente que muito ajudou em todo o seu trabalho, em seu ministério. O nosso santo irmão Aldo, amados irmãos, ele nos dizia que os santos profetas estavam com ele, sempre cooperando na realização do seu ministério, e chegou até mesmo a publicar em alguns dos nossos boletins internos, oficiais, que o profeta Daniel era o seu grande companheiro. Então, amados irmãos, olha o privilégio deste santo de Deus, deste santo de Jesus, da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo. O nosso profeta irmão Aldo dizia que o profeta Daniel muito o ajudou em suas funções de primaz, que também o ajudou nas revelações e também ajudando principalmente no seu lindo ministério, a qual ele exercia com tanto amor para cumprir, para ajudar também a nossa Igreja Apostólica, ajudar também a nossa santa e bendita Avó Rosa. E também o santo irmão Aldo, através dessa mensagem, ele mostra que o profeta Santo Elias foi um grande profeta poderoso em obras, que lutou contra os falsos profetas que estavam a serviço do rei, da rainha de Israel, cujo povo de Deus guardava a vinda do Messias. Porém, estes reis e os falsos profetas queriam implantar naquele povo o paganismo e a idolatria, e por conseguir tirar a fé no verdadeiro Deus e na sua lei e na esperança gloriosa da vinda do Messias, tornando-se num grave perigo para os planos de Deus, para a salvação também, para a redenção da raça humana, e queria dificultar em muito a vinda de Jesus, pois uma grande parte do povo já estava aceitando idolatria, outros deuses, se afastando principalmente do verdadeiro caminho dos céus. Então vejam, amados irmãos, que podemos se dizer que hoje, igual falei ontem na mensagem, hoje na atualidade muitos estão se deixando se levar pelo pecado, pelo erro, porque lá no passado, amados irmãos, voltando um pouco atrás, sobre a parábola do filho pródigo, quando ele saiu de casa, amados irmãos, qual foi a convicção que ele ganhou da vida dele? Que ele estar longe do Pai não é nada em nossa vida. E é a mesma coisa nós, amados irmãos. E muitos, amados irmãos, lá no passado fizeram estátuas de ouros, idolatraram outros deuses e preferiram o pecado. O profeta Noé também, que veio ali para trazer a salvação àquela humanidade, amados irmãos, trazendo uma última esperança, muitos não ouviram a sua mensagem, preferiram o pecado. E também, amados irmãos, hoje na atualidade podemos se dizer que muitos não estão preferindo mais o santo irmão Aldo, não estão preferindo a Santa Avó Rosa, preferem viver numa vida constantemente de pecado. Então, amados irmãos, não vamos fazer como antigamente, que muitos estavam se deixando se levar pelo erro, porque lá no passado, amados irmãos, Jesus, nosso divino mestre, que era tão grandioso, o Filho de Deus, ali naquela cruz sendo crucificado, muitos preferiram naquela época Barrabás e quisessem crucificassem ao nosso divino mestre. Então veja, amados irmãos, que o pecado, ele não vem de hoje. E esses santos profetas como Daniel, profeta Santo Elias, a nossa mãe Virgem Maria Santíssima, o santo irmão Aldo, eles querem abrir os nossos olhos para vermos que essa vida, amados irmãos, principalmente lá do mundo de pecado, ela não vale a pena. E olha aqui, porém o santo profeta Elias, ele como um santo, ele não temeu as ameaças naquela época do rei e da rainha, e corajosamente venceu aos falsos, os profetas, realizando na presença do povo um extraordinário milagre, manifestando a glória de Deus,
fez parar de chover durante 3 anos e meio, e como castigo pela infidelidade do povo do rei. Mas como uma grande da parte daquele povo se humilhou e creram em Elias e deixaram de adorar o falso Deus que se chamava de Baal, daí o santo profeta Elias orou e rogou a Deus a sua misericórdia, e voltou a chover novamente. Então vejam o poder que Santo Elias tinha. E também através do profeta Santo Elias, no período de seca e de fome, Deus o Pai realizou grandes milagres para uma senhora, amados irmãos, viúva, mulher muito humilde e bondosa, que confiou na palavra de Elias e fez-se de o último punhado de farinha que ela tinha na vasilha e um pouco de azeite, a multiplicação durante todo o período da seca e a miséria que assolava o país, alimentando o seu filho e o profeta para que não passassem fome. Outro grande milagre do profeta foi devolver a vida daquela senhora que havia morrido, atacado por uma grave doença. A extraordinária carreira do santo profeta aqui na terra terminou com seu glorioso arrebatamento, sem passar pela morte do corpo. Então vejam a honra, o mérito que ele teve, amados irmãos. Nem precisou passar pela morte. Então imagine, amados irmãos, nós como povo apostólico, hoje na atualidade, nós devíamos focalizarmos a nossa vida hoje na nossa consagração. Porque imagine, amados irmãos, nós muitas das vezes que se deixamos de colocar a consagração, a santificação, a qual o Santo Irmãoaldo tanto ensinou, tanto quanto a doutrina, a disciplina. Mas é até triste dizer, amados irmãos, muitos estão se deixando se levar principalmente pelo erro. Eu fico imaginando, amados irmãos, imagina um momento que a Santa Avó Rosa, ela vier buscar essa pessoa que muitas das vezes continua praticando o pecado, o erro. Será que dará tempo de se arrepender, de pedir perdão? Eu digo isso, amados irmãos, porque o mundo não vale a pena. Lá no mundo tudo é ilusão. O inimigo de nossas almas, amados irmãos, ele quer te enganar. Ele mostra lá no mundo que tudo é bom, as bebidas, os vícios e tantas outras coisas. Mas, amados irmãos, a condenação é muito pior, amados irmãos, porque perder a sua salvação, mesmo sabendo que o Santo Irmãoaldo mostrou tudo, falando assim: filho, filha, olha o poder que eu tenho do meu lado. Eu tenho a Mãe Virgem Maria Santíssima, eu tenho o profeta Santo Elias, eu tenho o profeta Daniel ao meu lado, tenho tantos outros profetas, a corte celestial ao meu favor. O Irmãoaldo dizia constantemente em suas mensagens que nós, o povo apostólico, nós temos todo o céu ao nosso favor. Mas muitos, amados irmãos, não estão procurando este caminho. O nosso Santo Irmãoaldo, ele sempre nos dizia que os santos profetas, amados irmãos, eles estão cooperando constantemente com ele em todo o seu trabalho. Então hoje, amados irmãos, vamos fazer a nossa parte para que nós não percamos principalmente a nossa salvação. Porque não adianta o Irmãoaldo, amados irmãos, mandar uma mensagem tão linda, esclarecedora, mostrando todo o seu ministério, revelando mistérios, amados irmãos, profundos, mostrando para nós que o poder que ele tem, amados irmãos, é grandioso. Ele dizia: eu tenho tanto para dar para o meu povo, mas meu povo não sabe pedir. E pedir de que forma, amados irmãos? Para que nós tenhamos força para vencer o pecado, os erros e tantas coisas. Porque não adianta, amados irmãos, igual eu falei ontem, nós vivermos na igreja exalando santidade todos os dias, mas saiu da igreja, continuar praticando o pecado, o erro, de nada vai adiantar, amados irmãos. Então procurem hoje viver em santidade, porque uma vida lá no mundo, amados irmãos, ela é vazia, é uma vida que não tem valor nenhum, não vale a pena. Eu digo porque, amados irmãos, quantos que perderam a sua salvação por causa do pecado,
por causa do erro, porque não valorizaram principalmente o ministério do Santo Irmão Aldo. Eu me lembro de um jovem, amados irmãos, que na época do Santo Irmão Aldo, ele se deixando se levar pelo pecado, pelo erro, muitas das vezes seguindo rumos que muitas das vezes estava tirando a sua paz da sua vida. E ele tendo a oportunidade de poder conversar com o irmão Aldo pessoalmente, contando as suas amarguras, os seus problemas, o irmão Aldo encostou no seu ombro e falou assim: olha, você é um menino muito bom, mas quantas vezes eu e a Santa Avó Rosa estava lá no seu lar para te ajudar, mas muitas das vezes por sua ignorância, por o seu ego, muitas das vezes por seguir em caminhos perigosos, muitas das vezes maltratava seus pais, eu não podia te ajudar. E esse jovem, amados irmãos, ouvindo aquela mensagem do Santo Irmão Aldo, ele guardou no seu coração e renunciou de tudo e fez uma mudança. E hoje, na atualidade, amados irmãos, segue o seu ministério consagrado, fiel, dedicado. Então, amados irmãos, eu direciono essa mensagem porque muitas das vezes nós, amados irmãos, o irmão Aldo, ele tanto fazia mensagens com tanto amor, com tanto carinho para nós. Igual eu falei ontem, se nós pegarmos uma mensagem do boletim, uma palavra, amados irmãos, que cai em cada mensagem de reunião de oração, de final de semana, também o nosso coral, que também tem belíssimos hinos, também prega através do cantar. Se nós tirássemos uma palavra de cada hino e de cada mensagem do boletim e colocássemos em prática em nossa vida, eu te garanto, amados irmãos, que nós teríamos o verdadeiro sucesso em nossa vida, porque estes santos, a nossa mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Santo Elias, profeta Daniel, todos os profetas, amados irmãos, eles renunciaram de tudo para viver uma vida de forma diferente, para que pudessem ser galardoados e para que nós também tenhamos o mérito de um dia podermos entrar no reino celestial. Nós devemos fazer algo muito importante em nossa vida, que é, igual o irmão Aldo dizia, eu não quero pessoas com fé só por aparências. Não adianta eu falar assim, eu tenho fé, mas não é uma fé genuína, não é uma fé verdadeira. Então, amados irmãos, o irmão Aldo, ele não quer que nós sejamos falsos, devemos ser verdadeiros. Ele quer uma fé verdadeira que não precisa principalmente de plateia. Então vamos colocar assim, amados irmãos, nos se consagrar mais, nos dedicar, porque muitas das vezes, amados irmãos, um coração que muitas das vezes é dividido pelo pecado e por Deus, uma coisa eu digo, de coração, essa pessoa nunca verá a Deus. Então hoje busquem ser diferentes, consagrados, dedicados. Coloquem essa mensagem do Santo Irmão Aldo, a qual ele explica claramente sobre os profetas, sobre a nossa mãe Virgem Maria Santíssima. Coloquem sua vida como modelo para serem cada dia mais consagrados e dedicados. Amém. Espero que todos os irmãos guardem em seu coração esta mensagem e levem para a sua vida. Não sou eu que estou falando, é o Santo Irmão Aldo que deixou essa mensagem tão linda e perfeita. Antes de finalizar a nossa reunião, vamos ouvir agora com o coral Surgiu a Voz do Amor.
grande festa. O céu inteiro comemorou, pois a avó Rosa, a amada Rosa, neste jardim nasceu por vontade do Criador. Uma voz, seu filho ouvir, dissipar a escuridão.
Amém. Prezados e amados irmãos, neste momento nós chegamos ao fim da nossa reunião. Quero, neste momento, agradecer aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa que abrilhantaram este momento tão especial. Quero agradecer a todos os membros, irmãos, que aqui estão participando dessa reunião. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a vida de cada um. Também quero agradecer ao Ministério de Obreiros, diaconisas, regentes, também pastores, aos músicos, ao Ministério do Coral, aos irmãos do som, da filmagem, de áudio. Em geral, que a Santa Avó Rosa possa abençoar grandemente a vida de cada um. Porque, amados irmãos, é muito importante nós estarmos todos reunidos neste momento, com muito amor, com muita dedicação, e também devemos sempre, nunca deixar, igual eu sempre digo, amados irmãos, de faltar às nossas reuniões, sempre estejam frequentando, porque as nossas reuniões presenciais, ela tem um valor muito grande para a nossa vida espiritual. Neste momento eu peço carinhosamente a todos os irmãos que se coloquem em pé para finalizarmos a nossa reunião. Em sentido de reverência, mãos aos céus, olhos fechados, vamos orar e agradecer por mais esta oportunidade. Senhor Deus, mais uma vez nós chegamos ao término desta santa reunião de domingo na congregação de Curitiba. Nós te damos graças por este encontro na qual compartilhamos nesta oportunidade as nossas alegrias, as nossas esperanças, as nossas ilusões, desilusões, projetos, na qual temos certeza que já está abençoando também as nossas dificuldades. Nós também agradecemos a presença do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a qual deu sua vida por nós, pagando o alto preço pelos nossos pecados e também pela iniquidade deste mundo. Obrigado, somos muito gratos por tua bondade e pelo seu amor por nós, também pela sua presença constante em nossas vidas, junto com a nossa Rainha Celestial, a nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, que para nós, o povo apostólico, foi um exemplo de mulher consagrada, dedicada ao trabalho de Deus. Obrigado também, Santa Avó Rosa, nosso Consolador, por abrilhantar, estar conosco do início ao fim da nossa reunião, nos abençoando, nos ajudando a nós crescermos mais na nossa fé, dando ânimo, coragem e forças para vencermos as lutas, também as tentações deste mundo tão cruel e de pecado. Obrigado, Santo Irmão Aldo, por sua presença constante em nossa vida e também em nossa reunião. Chegamos ao término, Santo Irmão Aldo. Graças ao Senhor, tivemos uma reunião muito inspiradora, motivadora para as nossas vidas, através dos seus lindos conselhos, também do nosso coral que preparou belíssimos hinos para louvar ao Senhor e também a todo o reino celestial. Quero também pedir, Santo Irmão Aldo, por esses pedidos que aqui foram colocados nesta caixa de oração. Eu não sei o que eles te pedem, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, mas a Senhora, junto com Deus, junto com Jesus neste momento, já está intercedendo, seja em todas as áreas da vida de cada um, seja qualquer problema que for, Santa Avó Rosa, que a Senhora possa estar amparando, cuidando, livrando muitas das vezes, muitos dos irmãos, muitas das vezes que direcionaram os seus nomes nessa caixa de oração, colocaram o nome de vizinhos, de amigos, que muitas das vezes passam por problemas de depressão, ansiedade, dificuldade no lar, no trabalho, na sociedade, em todas as áreas da sua vida. Muitas das vezes alguém que está acamado em uma cama, precisando de um milagre, talvez num hospital. Que a Senhora, Santa Avó Rosa,
junto com o santo irmão Aldo, possa abençoar. Também peço pelos nossos irmãos que, por um motivo justo, não puderam estar presente aqui nesta reunião, mas a senhora sabe o motivo, que a senhora possa levar as suas bênçãos também a todos. Também aos nossos internautas que neste momento, muitas das vezes estão de joelho, pedindo perdão, também aos ouvintes da Hora Milagrosa, ao Ministério de Pastores, Obreiros, Diaconisas, Coral, Músicos, Regentes, aos nossos irmãos da filmagem que trabalham com tanto amor, também os irmãos do áudio e do som. Peço pelo nosso conselho, Santa Avó Rosa, que a senhora, o Santo Irmão, dê força para que eles possam vencer, principalmente as lutas e as adversidades da vida. Neste momento, Mãe Virgem Maria Santíssima, despeça a todos aos seus lares em segurança, que tenham um ótimo começo de uma semana abençoada e que lembre-se sempre dos ensinamentos do Santo Irmão Aldo para as suas vidas sempre, porque nós sabemos que neste momento o Santo Irmão Aldo, ele já está abençoando o seu lar, o seu trabalho lá na sociedade, para que não também no decorrer da semana não caiam em pecado, mas se entregue totalmente ao nosso Deus. E que a paz de Deus esteja convosco para todos sempre. Neste momento dou como encerrada esta santa reunião para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Amém. A paz do Senhor a todos e até a próxima oportunidade.